Claro, cara, ligado? Era tudo Y, só troquei um, né? Tem toda a razão. Pessoal, olha só. Depois ele começa a fazer a seguinte pergunta. Do gráfico da temperatura em função do tempo, determine, letra A, qual é a temperatura quando x igual a 0 horas, ou seja, t de 0. Peraí, qual é a temperatura quando é 0 horas? Menos 2. Mais um tipo de questão que não esforça teu cérebro. Letra B, qual é a temperatura quando x igual a 4 horas? T de 4 é igual, deixa eu ver, realmente, temperatura é 0 graus Celsius. Letra C, qual é a temperatura quando x igual a 9 horas? 5, 6, 7, 8, 9 horas. É entre 2 e 3, 2,5. P9 igual a 2,5 graus Celsius. Qual é a temperatura quando... Putz, olha só, cara, pra que fazer tanta pergunta idiota? Eu não entendo isso. Qual é a temperatura quando x igual a 12? Ai, que difícil. 12, vai lá e olha 4. Tá vendo? Isso não é bom pro teu cérebro. Coisa muito fácil não faz o cara aprender. Qual é... Opa! Qual é o zero da função representada no gráfico? Eu te ensinei nas aulas passadas que o zero da função ou a raiz é onde o gráfico corta o eixo x. Claro, pô, a função é o y, né? Então o zero da função é o valor que zera a função. Então, no caso, é o 4. X igual a 4. Sempre importante lembrar que todo gráfico onde corta o eixo x é a raiz ou zero da função. Agora sim, a mais legal de todas. Escreva a função que relaciona a temperatura em função do tempo. Essa eu não esperava que ninguém conseguisse. Eu não esperava que ninguém conseguisse. Eu só esperava que tu lesse. Hã? Pô, o que é isso? Ficasse quebrando a cabeça pro teu cérebro ficar fazendo sinapse, tentando entender o que está acontecendo. E aí, ao vir para a aula, aprender. Essa é top. A única pergunta realmente decente dessa questão. Cara, o que eu vou te ensinar agora é algo de suma importância, algo que é impossível não cair no teu vestibular. Algo absolutamente impossível de não cair no teu vestibular. O cara vai te dar gráfico e vai te perguntar qual é a fórmula para esse gráfico, qual é a continha que gera esse gráfico. Já que é uma reta, eu sei que é uma equação de que grau? Primeiro ou segundo? Primeiro grau. E eu já te disse que, genericamente, a gente pode representar uma função de primeiro grau dessa maneira. Até dei nome para A e para B. Alguém lembra o nome do coeficiente A? Começa com an e termina com angular. Angular, muito bem! Angular. O A é o coeficiente angular. Andou estudando, hein? E aqui? Linear. Show de bola. Isso está no teu caderno, teoricamente. Se tu, né, copiou o mínimo das aulas passadas. Na verdade é o seguinte, galera. Nós vamos pegar essa formuleta e vamos substituir pontos do gráfico. Qualquer ponto, professor, qualquer ponto. Pode pegar qualquer maldito ponto do gráfico, colocar lá 2 pontos e fazer um sisteminha de equação. Lembra do ano passado? Isola numa? Isola numa? Substitui na outra. O método da substituição, né, que tu aprendeu no ano passado e retrasado já. Galera, o negócio é o seguinte. Tem pontos que tornam tudo mais fácil. Se tu substituir lá naquela formuleta, esse ponto aqui, ó, e esse outro ponto, que são os melhores pontos de usar, fica bem mais rápido de achar a resposta. Quer ver? Alguém pode me lembrar quais são as coordenadas desse ponto? Beleza, 0 para x, menos 2 para y. Então vamos substituir esse ponto aqui. Menos 2, muito obrigado. Fica à vontade. Não, beleza. Não, fica tranquilo. Estou indo para aí. Galerinha, então olha só, substituindo só aquele ponto ali. Quanto é o A, o X? É
0, o x é 0. Quanto é que é 0 vezes A? Então quanto que vale o B? Já achei o B, cara. E eu tinha te contado isso nas aulas passadas, que onde o gráfico corta o eixo Y é sempre o coeficiente linear, o termo independente, certo? Agora, quando a gente jogar o outro ponto, quais são as coordenadas desse ponto aqui, galera? Quase. 4 para x. Quando eu colocar as coordenadas desse ponto na equaçãozinha, matou, quer ver? Y é igual a AX, quanto vale o B? Menos 2. Agora vamos lá, coloca o ponto 4, 0, por favor. 0. O A eu não sei. O X é que é 4, não é isso? Menos 2, passar para cá. Mais 2, o 4 está multiplicando, passa. Pronto, achei o A. O A é 0,5. Já que eu sei o A e o B, eu sei quem é a função. Alguém pode me dizer como é que ficou a função? 0,5x menos 2. O A é 0,5 e o B menos 2. Montei a função. Se tu fizer o gráfico dessa conta, dá exatamente este gráfico. Calma. Calma que foi só a primeira. Na próxima aula eu já volto que vou fazer exercício desse tipo e vou te deixar fera em descobrir a função a partir do gráfico. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Que bola. Pô, esqueci de dar o zoom na outra parte, cara. Ali eu arrumei o Y, lá era X e agora